A guerra continua com força no coração da Europa e intensidade brutal. De um lado, a Ucrânia intensifica ataques com drones de precisão. Do outro, a Rússia amplia bombardeios letais contra estruturas civis e energéticas. Cada explosão aumenta a contagem dos mais de 1 milhão de soldados vitimados na guerra. As primeiras movimentações destacam combates diretos e ataques a infraestruturas em territórios russos e ucranianos. As táticas envolvem drones, mísseis e artilharia pesada. Falando em mísseis, já no primeiro capítulo vou falar do míssil nuclear tático norte-coreano, que acabou de ser usado. Isso mesmo o que você ouviu, míssil nuclear tático. Em seguida, o foco se desloca para tentativas de trégua. Com essa escalada super perigosa, movimentos diplomáticos ganham espaço com Trump no centro da negociação, enquanto Putin oscila entre resistência e abertura ao diálogo. Porém, até agora, esse diálogo foi usado por Putin só para enrolar Donald Trump. E tem dado certo, mas Trump deu sinais que deixou que isso acontecesse, e agora está disposto a escalar a guerra. A terceira parte da matéria gira em torno da Organização do Tratado do Atlântico Norte e seus alertas nucleares. A presença da OTAN amplifica o risco global, ao mesmo tempo em que líderes da Polônia e Belarus tentam calcular os custos de um possível envolvimento direto no conflito, principalmente com o uso de armas atômicas. No capítulo seguinte, o foco se volta para o Oriente Médio. Israel intensifica operações para tomar todo o território de Gaza, enquanto o Irã articula respostas para impedir isso e se prepara para possíveis reações de seus rivais. As tensões aumentam com o avanço israelense em território palestino e as ameaças vindas de Teherã. A penúltima parte aborda o papel da China e seus aliados no novo equilíbrio geopolítico, o que muitos chamam de nova ordem mundial. Taiwan, Coreia do Norte e as alianças asiáticas ampliam tensões e preparam o cenário para o que muitos já chamam de pré-guerra mundial ou início de guerra mundial já em andamento. O Pacífico está cada vez mais militarizado. Por fim, o último capítulo entra no Brasil, que está nas manchetes dos jornais internacionais, na guerra interna para a derrubada do STF. Pressões dos Estados Unidos, tarifas econômicas e ameaças políticas colocam o judiciário e o governo federal contra a maior potência mundial. E já te adianto, sobrou até para a esposa de Moraes, que vai ser punida pela administração Trump. Mas te conto todo o resto na matéria. Dessa forma, cada capítulo revela um eixo de conflito, que mesmo à distância, está interligado por decisões estratégicas de líderes globais. Os próximos parágrafos mostram o quanto o mundo se aproxima de um ponto de ruptura irreversível. As peças desse quebra-cabeça se encaixam com precisão sinistra. Energia, território, alianças e propaganda se cruzam enquanto o povo paga o preço. Isso mesmo, não sei se você percebeu, mas parte dessa conta é você quem vai pagar. Aproveita e fala pra mim se estamos em uma pré-guerra mundial ou a terceira guerra está em andamento, só esperando um ataque apocalíptico acontecer. E me conta se você é a favor dos Estados Unidos interferirem na política de um país mais fraco, como está acontecendo com o Brasil. Me fala se você acha que o judiciário deve cair. O debate é urgente e toda opinião deve ser tratada com respeito e seriedade. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Dê seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. A Ucrânia atingiu a refinaria russa de Afipsk com drones, provocando incêndios e danos relevantes. O local, junto à refinaria de Krasnodar, processa milhões de toneladas de petróleo por ano, tornando-se alvo estratégico na guerra energética. Neste mesmo período, a Coreia do Norte lançou seu míssil balístico, KN-23, ainda com ogiva convencional,
mas projetado para carregar ogivas nucleares táticas. O teste serve de alerta para o potencial uso de cargas atômicas em um futuro próximo. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, só no último mês, a Rússia disparou mais de 6.000 drones kamikaze Shahed, fabricados no Irã e montados com peças indianas. Foram usados ainda mísseis hipersônicos Kinzhal, 6 Iskander MKN-23 e 4 mísseis de cruzeiro contra alvos estratégicos. O Kinzhal é capaz de percorrer até 2.000 km a velocidade hipersônica, carregando ogivas de quase meia tonelada. Mesmo sem uso nuclear confirmado, a presença dessa arma no conflito eleva o nível de ameaça global. Em Nikopol, um veículo do serviço de emergências foi atingido por artilharia russa, executando 3 pessoas, incluindo um socorrista, e ferindo outras 4. Mais um ataque contra alvos civis que Kiev classifica como crime internacional. O gasoduto de Orlovka, vital para o abastecimento no sul da Ucrânia, foi atingido por drones russos. O fluxo de gás continuou temporariamente, mas técnicos alertam que novos ataques podem paralisar completamente a estrutura. Zelensky confirmou que uma instalação de gás em Odessa foi destruída. As reservas ucranianas estão no menor nível em 12 anos, com menos de 1/3 da capacidade. Moscou parece usar o inverno como arma estratégica. Especialistas alertam que a destruição de infraestrutura energética tem como objetivo enfraquecer a resistência ucraniana e pressionar a população. Ao cortar recursos básicos, a Rússia cria desgaste sem precisar de batalhas prolongadas. O conflito já não se limita ao campo de batalha. Energia, abastecimento e logística se tornaram armas. A guerra silenciosa contra a infraestrutura é tão devastadora quanto os ataques frontais. O cenário é claro: armas cada vez mais potentes, aliados se movimentando e a ameaça nuclear rondando. Cada passo errado pode ser o estopim para uma escalada irreversível. Putin avalia reunir-se com Trump nos Emirados Árabes, mas descarta ver Zelensky, alegando falta de condições adequadas para o diálogo direto. O gesto mantém a pressão no fronte e sinaliza que Moscou prefere ganhar tempo enquanto amplia alvos de energia e logística. Trump diz que não precisa de aval russo para conversar com Putin. A Casa Branca já ajusta detalhes de segurança e agenda, enquanto aliados europeus cobram trégua imediata. O risco é a diplomacia virar só vitrine, com mísseis e drones decidindo o mapa do combate. Macron reforça apoio francês a um cessar-fogo monitorado e a negociações com garantias. Após falar com Zelensky, propõe baliza para talks que travem avanços e protejam civis, sem premiar ocupações. Paris tenta costurar apoio da União Europeia a um pacote econômico. Ursula von der Leyen mantém linha direta com Zelensky para alinhar ajuda financeira e militar. Bruxelas quer acelerar munições, defesa aérea e suporte orçamentário, blindando serviços básicos. A meta é evitar colapso interno ucraniano sob ataques a gás e ferrovias. Lavrov fala por telefone com Hakan Fidan, buscando na Turquia um canal útil para liberar prisioneiros e calibrar rotas de grãos. Ankara posa de árbitro e vende influência no Mar Negro, enquanto monitora drones sobre o Bósforo e o risco de atritos com a Rússia. A 2 dias do prazo dado por Trump, seu enviado Steve Witkoff passa 3 horas no Kremlin. Washington ameaça sanções secundárias e tarifas, inclusive na China. Moscou testa limites e pede sinais concretos sobre território, segurança e a rota de adesão da Ucrânia. Marco Rubio afirma que os Estados Unidos entendem melhor as linhas vermelhas do Kremlin: status de áreas ocupadas, neutralidade militar e relaxamento gradual de sanções, que teme que o tema território vire moeda, corroendo compromissos sobre soberania e retirada. Yuri Ushakov diz que a conversa foi útil e construtiva, com troca de mensagens diretas entre Trump e Putin. O tom sugere janela de barganha, mas sem cessar fogo. Moscou quer garantias escritas, Washington exige verificação e Kiev insiste em cronograma de retirada. Zelensky relata apoio de Trump à integridade territorial ucraniana, porém alerta para o risco de armadilhas textuais. Kiev exige cláusulas de verificação, reparação de danos e blindagem de infraestrutura, temendo que a Rússia use pausas para rearmar e voltar mais forte.
Na Casa Branca, avalia-se encontro Trump e Putin já na próxima semana. Em paralelo, cresce o pacote de pressão econômica, com sanções setoriais e vigilância a compradores de petróleo russo. O recado: sem avanço real, o custo financeiro para Moscou aumenta mês a mês. Um membro da OTAN aciona alerta sobre risco nuclear após movimentos militares russos no Báltico e no Ártico. Testes de mísseis e reposicionamento de vetores elevam a prontidão. Capitais europeias reforçam defesa aérea e simulam resposta a ataques híbridos e cibernéticos. Analistas de Washington leem o reposicionamento de ogivas e a rotação de bombardeiros como recado de dissuasão. Moscou busca paralisar decisões da OTAN, elevando o preço de qualquer passo. O cálculo é manter aliados divididos entre prudência e resposta muscular. Um coronel britânico inflama o debate ao dizer que podemos atingir antes que pisquem, citando doutrina que encurta o ciclo de decisão. A frase, ecoada na mídia, pressiona por prontidão e expõe o risco de erro humano em cenários de minutos entre radar e lançamento. No centro da polêmica está o Asgard, sistema do Reino Unido, que usa IA para fundir dados de satélite, radar e seguinte. A promessa: prever padrões e autorizar fogo mais cedo. Críticos alertam que a automação pode amplificar ruídos e disparar enganos letais em cadeia. Sites europeus e asiáticos desmentem boatos sobre oficiais da OTAN capturados na Ucrânia. Sem fotos, nomes ou coordenadas, a história desaba. A guerra informacional segue pesada. Deepfakes, contas bot e canais anônimos tentam manipular opinião e minar confiança. Donald Tusk diz ver chance de congelar o combate, mantendo linhas atuais, sob verificação internacional. A ideia corta custos humanos e a sangria econômica, mas enfrenta rejeição. Congelar é aceitar status quo e transformar trincheiras em fronteiras de longo prazo. Na União Europeia, cresce o grupo favorável ao congelamento para evitar rompantes nucleares e estancar inflação de defesa. Kiev resiste, teme legitimar ocupações e viver refém de pausas que viram trampolim. A disputa é entre paz imperfeita e risco de derrota lenta. Lukashenko afirma que Moscou não pediu que Belarus entre no combate, temendo gatilhar resposta direta da OTAN. Ainda assim, Minsk amplia a mobilização e integra radares e logística com a Rússia, mantendo o limiar de dissuasão alto e a ambiguidade estratégica intacta. Preparamos-nos para o combate justamente para não lutar, resume Lukashenko. Mostrar prontidão seria o antídoto contra aventuras na fronteira. A doutrina bielorrussa aposta em mobilização visível, defesa aérea alerta e polícia de fronteira com regras de engajamento rígidas. O líder bielorrusso admite que a coordenação com Moscou alarma o Ocidente. É perigoso para eles, e eles sabem. Minsk tenta colher benefícios de segurança e energia, sem cruzar a linha que traria sanções totais. O pêndulo é fino e qualquer erro cobra caro. Em Israel, o Gabinete de Segurança aprova ocupar totalmente a cidade de Gaza, desmontar o grupo extremista de Gaza e transferir o controle à administração árabe neutra. A meta inclui libertar 22 reféns e neutralizar túneis, arsenais e centros de comando. As forças de defesa de Israel dizem controlar quase todo o território urbano e ampliam varreduras quadra a quadra. Demolições táticas miram depósitos e lançadores. O cerco pressiona chefes do grupo, mas amplia danos civis e alimenta críticas de capitais aliadas. Netanyahu afirma não querer governar Gaza, e sim libertá-la. Generais veteranos alertam que ocupar ruínas não encerra a insurgência. Em combate urbano, cada beco vira emboscada, e a vitória tática sem saída política só prolonga o desgaste e multiplica vitimados. A ONU convoca reunião de emergência diante do colapso humanitário. Comboios de ajuda enfrentam checkpoints e fogo cruzado. Agências falam em risco de desnutrição em massa. A diplomacia tenta costurar pausas técnicas para evacuação e entrada de remédios e água. Tel Aviv insiste em entregar a cidade a um conselho civil árabe que exclua Hamas e a autoridade palestina. Nenhum país se voluntaria. O custo político e a ameaça de retaliação travam o plano. Sem guardião, a transição vira promessa que evapora no calor do combate.
A Alemanha suspende remessas de armas, rompendo uma tradição sensível desde a União Soviética. Berlim cobra limites operacionais e salvaguardas a civis. A decisão expõe fissuras no Ocidente e pressiona fornecedores a condicionar peças e munição a compromissos. Internamente, cresce a fadiga política. Jovens e parte da diáspora acusam o governo de corroer valores democráticos. Protestos pedem metas claras, auditorias de conduta e trilha de saída. O debate sobre vitória vira duelo entre segurança e proporcionalidade. Do lado iraniano, após 12 dias de combate, Teherã recoloca Ali Larijani num posto de peso. A mensagem: pausa não é rendição. A Guarda Revolucionária afirma manter prontas unidades de mísseis e drones, enquanto rede de aliados ajusta rotas e estoques no Levante. Um comandante da Guarda diz que o confronto está apenas em pausa e que novas ondas podem visar logística israelense e ativos marítimos. O tom soma-se a ataques de milícias por procuração, mantendo Israel sob múltiplos vetores e a fronteira norte em sobressalto. Gaza vira epicentro sísmico do Oriente Médio. Cada avanço em ruas demolidas reabre frentes diplomáticas e riscos regionais. Se Hezbollah ou unidades iranianas cruzarem o limiar, a espiral pode puxar Síria, Iraque e marinas do Golfo, com efeito dominó imprevisível. Na Ásia, Putin e Xi Jinping conversam e reafirmam laços. Pequim diz apoiar solução diplomática na Ucrânia, mas sustenta Moscou com tecnologia e comércio. O recado é de bloco, coordenação energética, rotas alternativas e narrativas alinhadas em fóruns internacionais. Empresas dos Estados Unidos constroem réplicas de sistemas chineses de mísseis terra-ar para treinar táticas e contramedidas. A simulação acelera a doutrina e expõe lacunas de defesa. No Pacífico, bases testam alertas, dispersão e redundância de comando e controle. Pequim saúda a reaproximação, Washington-Moscou como oportunidade para ganhar tempo, enquanto observa Trump e Putin, consolida cadeias críticas, expande estaleiros e acelera a produção dual use. A paciência estratégica chinesa é usar a pausa para ficar mais forte. A disputa comercial corta a aviação chinesa. Tarifas em incerteza deprimem demanda por querosene e rotas internacionais. Companhias ajustam malhas, aeroportos seguram expansão e fornecedores revêem planos. O choque de comércio já pesa no balanço energético. Antes da cúpula com Washington, Xi e Putin alinham leitura da frente ucraniana. Pequim ecoa que não pode se dar ao luxo de ver Moscou derrotada. É sinal de apoio político, enquanto calibram risco de sanções e calculam ganhos em uma paz que congele linhas. Taiwan detecta dezenas de navios e aeronaves chinesas cruzando zonas cinzentas. A patrulha testa tempos de reação e saturação de radares. Taipei responde com CAP, alertas por rádio e exposição de provas. O clima é de xadrez tático a poucos minutos de erro. A China convoca o embaixador filipino após falas de Marcos sobre guerra no Estreito. Pequim classifica como provocação e ameaça contramedidas. Manila aponta alianças e direito do mar. A retórica sobe o tom, enquanto guardas costeiros medem casco a casco. Tarifas de 20% dos Estados Unidos sobre produtos de Taiwan acirram política interna na ilha. Setores exportadores pressionam por compensações. Defensores de alinhamento estratégico dizem que o custo é preço de segurança num tabuleiro mais hostil. Kim Jong-un surge em discurso vangloriando guerra mundial anti-americana. O regime exibe KN-23 e vetores de cruzeiro, enquanto indica testes de propulsão sólida. A retórica cola em Moscou e Pequim e busca moeda de troca em comida, diesel e tecnologia. O Pacífico torna-se o corredor da próxima crise. Frotas em rotação, manobras, sobrevoos e radares sempre quentes. Cada interceptação adiciona atrito. Cada tarifa, revide. Comandos treinam redundância. E think tanks já calculam cenários de choque entre blocos. A crise institucional no Brasil atingiu novo patamar. A oposição já reuniu as 41 assinaturas necessárias para abrir o impeachment de Alexandre de Moraes. Pela lei, isso garante seu afastamento imediato por até 180 dias, abalando o equilíbrio entre os poderes.
Senadores aliados de Jair Bolsonaro comemoraram o avanço, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou que não pretende pautar o processo. A decisão gerou revolta e abriu nova frente de ataques contra sua liderança no Congresso. Deputados da base bolsonarista acusam Alcolumbre de obstrução e já articulam seu afastamento. A pressão cresce enquanto movimentos de rua convocam manifestações para exigir a tramitação do impeachment de Moraes. A Embaixada dos Estados Unidos enviou alerta a Moraes e aliados sobre possíveis sanções e isolamento internacional, caso o embate institucional escale. A medida é vista como recado direto de Donald Trump ao STF e ao governo federal. Entre as possíveis sanções está o congelamento de bens e restrições de viagens para magistrados e políticos brasileiros. A iniciativa ecoa estratégias usadas por Washington contra líderes de regimes acusados de abusos democráticos. A pressão externa também mira familiares. Trump estuda sancionar a esposa de Alexandre de Moraes, medida simbólica que amplia o constrangimento e sinaliza que a ofensiva será pessoal e implacável. O governo Lula reage com 4 frentes: articulação diplomática, ações jurídicas no STF, mobilização da base no Congresso e tentativa de apoio popular para conter a ofensiva americana e a crise institucional. Enquanto isso, a economia sente o impacto. Trump anunciou tarifaço contra o Brasil, mirando 7 produtos estratégicos para exportação. O efeito imediato é aumento de preços internos e perda de competitividade internacional. Analistas apontam que as tarifas podem pressionar setores como agronegócio, siderurgia e manufaturados. Empresários alertam para demissões e retração econômica, caso o embate político com os Estados Unidos continue. A tensão entre Brasília e Washington intensifica-se com declarações de Trump de que não hesitará em ampliar as tarifas e sanções se considerar que a democracia brasileira está fora dos padrões aceitáveis para os Estados Unidos. No Congresso, opositores acusam Lula de não reagir à altura, enquanto aliados pedem cautela para evitar um colapso nas relações comerciais. O clima é de impasse e incerteza sobre os próximos passos diplomáticos. Protestos pró e contra o STF se espalham por capitais brasileiras. Em São Paulo e Brasília, manifestantes exigem a saída de Moraes, enquanto grupos favoráveis ao ministro acusam a oposição de golpismo. O embate já começa a refletir no cenário eleitoral, com candidatos explorando a crise para ganhar espaço. A pauta do impeachment domina os debates e deve pautar alianças para as próximas eleições. Nos bastidores, interlocutores de Lula tentam convencer Alcolumbre a reavaliar sua decisão. A promessa de cargos e verbas no orçamento surge como moeda de troca para destravar a pauta no Senado. Apesar das pressões, o clima é de impasse total. De um lado, oposição e parte da sociedade exigem a queda de Moraes. De outro, o STF e o Planalto resistem a qualquer movimento que possa fragilizar o judiciário. O Brasil está num fio de navalha. A crise brasileira ganha contornos dramáticos ao se entrelaçar com o cenário internacional. O embate entre judiciário, executivo e potências estrangeiras cria um campo minado político, onde cada decisão pode gerar desdobramentos imprevisíveis para o país e para a região. Enquanto a disputa se intensifica, a presença de Trump no tabuleiro global reforça o peso das pressões sobre Brasília. As sanções, tarifas e ameaças diretas remodelam o equilíbrio interno, deixando claro que o Brasil não está imune às ondas da nova ordem mundial. As ruas fervem com protestos e articulações, enquanto nos bastidores se decide o futuro da cúpula do judiciário. A união da oposição e o apoio estrangeiro moldam um clima de urgência, e cada movimento político parece acelerar o relógio para um desfecho explosivo. Ao mesmo tempo, líderes globais observam o Brasil como peça estratégica em uma rede de alianças e rivalidades. A conexão entre conflitos externos e crises internas expõe como no xadrez do poder, nenhum território está isolado das tensões internacionais. Aproveita e fala para mim se estamos em uma pré-guerra mundial ou a terceira guerra está em andamento, só esperando um ataque apocalíptico acontecer. E me conta se você é a favor dos Estados Unidos interferirem na política de um país mais fraco, como está acontecendo com o Brasil. Me fala se você acha que o judiciário deve cair.
o debate é urgente e toda opinião deve ser tratada com respeito e seriedade. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.